Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma conversa sobre política internacional. E essa semana a gente traz aqui à tona um assunto que tem repercutido em toda a imprensa, em todo o mundo, que é os atritos entre Emmanuel Macron, presidente da França, com a Rússia. A gente tem acompanhado nas últimas semanas que Donald Trump, desde que assumiu a Casa Branca, basicamente mudou por completo o posicionamento dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia. E essa troca de posicionamento, basicamente passando a não defender mais os interesses ucranianos, tem afetado a relação com a Europa. E nos últimos dias, os europeus começaram a reagir, e aí eu trago aqui, antes da gente começar a nossa conversa, introduzir o nosso convidado, algumas informações, né, sobre os últimos dias e sobre as últimas falas de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, a França irá considerar estender a proteção de seu arsenal nuclear a seus aliados, declarou o presidente francês Emmanuel Macron, ao mesmo tempo em que alertou que a Europa precisa estar pronta para que os Estados Unidos não permaneçam ao nosso lado. Ele também alertou que a Europa estava entrando em uma nova era e que seria loucura permanecer como espectador da ameaça vindo da Rússia. Abre aspas. Os Estados Unidos, nosso aliado, mudaram de posição sobre esta guerra. Estão menos favoráveis à Ucrânia e estão lançando dúvidas sobre o que acontecerá a seguir, declarou o presidente francês, acrescentando: quero acreditar que o governo americano permanecerá ao nosso lado, mas precisamos estar prontos se não for o caso. E para a gente já começar a nossa conversa, eu trago aqui o Gabriel Borgni. O Gabriel Borgni é paraense. O Gabriel está fazendo mestrado em Direito Econômico no Instituto de Estudos Políticos de Paris, uma das mais prestigiadas universidades da França. Gabriel, seja muito bem-vindo. Acertei o nome da universidade? Acertou, é esse mesmo, Gustavo. Gabriel, como tem sido a repercussão das falas do Macron essa semana aí na imprensa? O que as pessoas têm falado sobre essa intensificada nas ameaças à Rússia vindo do Macron depois de tudo que tem acontecido com os Estados Unidos? Primeiro, queria agradecer, Gustavo, pelo convite e agradecer a todo mundo que está assistindo. Bem, esse discurso do Macron, que é um discurso histórico de 15 minutos, em cadeia aberta aqui na França, ele é, na verdade, uma resposta direta a todas as falas e todos os acontecimentos recentes em relação à Ucrânia e a relação dos Estados Unidos com a Europa recentemente. O que a gente viu na Casa Branca na última semana, aquela que de fato foi uma humilhação do Volodymyr Zelensky e também da Ucrânia, ela representa, além disso, uma humilhação da França e do Reino Unido e de toda a Europa, que durante todos esses 2 anos estiveram apoiando intensamente a administração do presidente Joe Biden, que saiu recentemente da Casa Branca, e também a administração do Volodymyr Zelensky. Esse discurso ele tenta colocar a Europa no centro dessa guerra entre Ucrânia e Rússia, colocando o Emmanuel Macron como a pessoa que pode estar em melhor condição para falar a favor dos ucranianos contra a agressão vinda de Moscou. Fazendo isso, o que ele fez dessa semana no discurso dele, ele coloca a França e a Europa diretamente na linha de fogo nesse embate contra a Rússia, colocando-se à disposição de oferecer o que a gente chama umbrella, o guarda-chuva de proteção nuclear francês, para os outros países da Europa, que no momento veem que os Estados Unidos não estão tão dispostos como já estiveram, na verdade estiveram ao longo dos últimos 70 anos, para se colocar à disposição dos países europeus no caso de um conflito contra a Rússia. Então, esse discurso ele mostra uma mudança radical na forma como a Europa se posiciona e como está preparada e disposta a depender dos Estados Unidos para o futuro em relação à sua defesa. Aí você falou dessa questão aí da Europa estar preparada. Essa semana ainda os europeus anunciaram aí a intenção, né, de investir até 800 bilhões de euros em defesa dentro da Europa. Um discurso que até ano passado a gente jamais imaginaria ver isso acontecendo, porque nunca foi, quer dizer, há muitas décadas essa não é uma preocupação dos europeus, investimento em defesa. Até onde vai esses investimentos em defesa na Europa? A Europa tem capacidade de fazer esse tipo de investimento, esse tipo de aporte, porque
Eu lembro que quando o Donald Trump falava mal da OTAN no seu primeiro mandato, falava em aumentar a porcentagem do PIB em relação à defesa, muitos europeus achavam, muito simples, que não tinha como fazer aquilo, e se eu não estou enganado, eram 2%. Agora já se fala em 5%, agora fala-se um investimento de 800 bilhões de euros. A Europa tem capacidade de seguir com seus investimentos normais e iniciar esses investimentos em defesa tão altos? Gustavo, é uma questão que a gente vai ter que ver como é que vai se desenrolar no futuro. Entretanto, a Europa inteira, basicamente, está num momento econômico difícil. E a gente vê, por exemplo, a Alemanha, que é um país que está vivendo uma grande estagnação econômica. O futuro chanceler, Friedrich Merz, já anunciou que meio que não há limites para os investimentos que a Alemanha virá a fazer em defesa. Então, o que a gente pode ver no futuro, na verdade, é uma leve escalada inflacionária por conta desse aumento de investimentos, que até o momento fala assim 800 bilhões de euros, mas que podem ultrapassar esse valor com muita facilidade. A dificuldade que eu enxergo é que muitos países não vão querer embarcar numa escalada de gastos de defesa dessa forma. A gente vê a Alemanha, a Polônia, os países bálticos capitaneando esse aumento dos gastos de defesa, obviamente por estarem mais expostos à ameaça do leste, à ameaça vinda de Moscou, mas outros países, como por exemplo a Itália, a Espanha, Portugal, que apesar de não serem tão grandes quanto a França, quanto a Alemanha, podem representar, na verdade, uma pedra no sapato desses outros países que querem ampliar seus gastos em defesa, enquanto outros que não se veem tão ameaçados por Moscou podem agir de forma diferente, não estar tão assim dispostos a gastar como a Alemanha, como a Polônia, que se veem na linha de frente desse conflito. Então, eu acredito que para a União Europeia, os próximos meses e no curto prazo, os próximos anos, vão ser muito problemáticos em relação a isso, porque a gente vai ver uma cisão do bloco em relação àqueles que querem aumentar esses gastos e os que não. A gente vê, por exemplo, os países bálticos que já há muitos anos vêm atingindo e superando metas de gastos exigidas pela OTAN. Enquanto isso, outros países no sul da Europa, mais a oeste, não atingem nem de perto esses valores mínimos. Entretanto, dada a nova escalada nos gastos de defesa, a gente tem que ver como é que isso vai se desenvolver. Mas eu acredito que essa questão vai ser muito difícil para o bloco como um todo se unir ao redor de mais gastos nos próximos anos. E aí existe uma outra dificuldade aí também, né, Gabriel? Porque, quer dizer, isso pelo menos até pouco tempo atrás, a guerra da Ucrânia ela nunca teve um apelo popular, digamos assim, das pessoas sentirem aquele medo de que a guerra na Ucrânia poderia, de alguma forma, chegar a elas. E isso se tornou, na verdade, uma coisa muito mais política do que popular. E aí você está falando em reações inflacionárias, com a possibilidade de mais gastos com defesa, ou seja, uma coisa que até pouco tempo era impopular, pode ficar mais impopular ainda. Essa mudança bruta de pensamento dos Estados Unidos com a Ucrânia, de alguma forma altera o pensamento dos europeus quanto à guerra na Ucrânia? As pessoas têm receio de que essa guerra na Ucrânia ela possa, de alguma forma, estender, como muitos burocratas europeus costumam falar nos seus discursos? A gente vê já há mais de um ano uma grande fadiga em relação ao público americano, primeiramente, né, mas também ao público europeu em relação à guerra da Ucrânia. Tu tens, por exemplo, países como a Alemanha, que tiveram seus custos de energia aumentados de forma absurda para a sua população. Então, esses países já queriam meio que sair, as populações, pelo menos, já queriam sair do meio desse conflito. Agora, com a posição dos Estados Unidos de não apoiarem com tanta firmeza a Ucrânia, isso realmente vai ser algo que a gente vai ter que ver se desenrolar, porque eu imagino que a população europeia, que já está fadigada em relação a esse conflito e as consequências para a sua vida direta, que eles já vêm sofrendo, eu não sei até que ponto uma mudança de posicionamento
dos Estados Unidos e da classe política europeia vai influenciar a população. O que a gente pode acabar vendo, na verdade, é o contrário. A população se tornando cada vez mais contrária a esse conflito e a política indo no caminho oposto. E o que a gente vai ver, caso isso aconteça? A gente vai ver candidatos, partidos políticos que são contrários à guerra, como aqui a gente tem na França, Marine Le Pen, que já está numa posição muito confortável para as próximas eleições, que só vão ser em 2027, ganhando cada vez mais força. A gente vai ver na Alemanha a AfD, Alternative for Deutschland, se tornando cada vez mais forte e isso sendo replicado para outros países do bloco. Então, o que eu imagino que é mais fácil de acontecer, mais provável, é, na verdade, isso, o fortalecimento ainda mais desses atores que são contrários à presença da Europa na guerra e a favor do relaxamento das relações com Moscou. E aí, saindo dessa parte das reações populares para as reações políticas mesmo, a exclusão da Europa das mesas de negociações ali para resolver o conflito, que ficou aquela coisa apenas Estados Unidos e Rússia em Riad, na Arábia Saudita, discutindo o futuro da Ucrânia. A classe política se sentiu traída nessa hora? Como é que você vê essa reação dos europeus em não participarem, não serem convidados para sentar à mesa? Eu diria, na verdade, que a classe política europeia se sentiu humilhada. E, acima de tudo, Emmanuel Macron e Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico e presidente da França. E esse discurso muito forte do Macron, que a gente viu agora nessa semana, ele é a prova disso. É a prova da França e da Europa querendo se colocar no centro da negociação, que para os Estados Unidos e para Moscou não faz tanto sentido. Então, a Europa ela se coloca numa situação difícil, na verdade, que a única forma dela se colocar no tabuleiro geopolítico como um ator de relevância do tamanho que tem é dobrando a aposta no apoio à Ucrânia. Mas a situação da Europa, como bloco mesmo, a União Europeia, e também dos países que puxaram esse apoio à Ucrânia, realmente é de humilhação completa depois do desenrolar das últimas negociações entre Zelensky, Putin e Donald Trump. Gabriel, até que ponto você acha que esse discurso muito usado pelos líderes europeus, de que não dá para confiar na Rússia porque depois da Ucrânia a Rússia pode querer mais, a Rússia pode querer expandir mais. Esse tem sido meio que o mote dos discursos dos europeus. Tipo, a gente não pode confiar neles porque eles vão querer mais partes da Europa. Até que ponto esse discurso é real e até que ponto isso está sendo usado como uma forma meio que de justificar as ações políticas na Ucrânia? Bem, esse medo da expansão russa é um negócio que vem de muitas décadas, na verdade. E se a gente for um pouco mais por querer puxar mais, ele vem, na verdade, de séculos. E, especialmente para os países que eram parte da esfera de influência da União Soviética, como os países bálticos, até de certa forma a Finlândia, que já foi parte do Império Russo, outras repúblicas que são mais próximas à Rússia e que eram parte da União Soviética, do bloco soviético em si, isso faz muito sentido. E para os países europeus de maior peso, como a França, a Alemanha, para que eles consigam manter esses países na sua esfera de influência, que é a União Europeia, faz muito sentido que eles abracem esse discurso de medo que esses países sentem de voltarem à esfera de influência de Moscou, ao de que certa forma seria um Império Russo ou uma União Soviética revivida, faz sentido geopolítico. Entretanto, se a gente for parar para pensar no que é de fato possível, quais são as capacidades da Rússia de avançar ainda mais sobre o leste europeu, a gente enxerga que parte disso é, na verdade, retórico. Mas para esses países que estão nessa posição de, especialmente países bálticos, de se sentirem mais ameaçados por Moscou, realmente faz muito sentido. É porque eu vejo a Rússia está há 3 anos num conflito na Ucrânia, que recebe armamento, inteligência, treinamento de países da OTAN. A Rússia há 3 anos
está há 3 anos basicamente lutando para defender menos de 20% do território ucraniano. Então, eu não consigo conceber que um cara que está, um Vladimir Putin, que está praticamente 3 décadas no poder, estaria disposto a, de repente, com todas as dificuldades, expandir para outros países assim e colocar em risco o seu poder e praticamente tudo que ele construiu, reconstruiu e reconstruiu nos últimos anos. Eu enxergo que para um país como a Polônia, a Alemanha, realmente esse discurso não faz tanto sentido. Mas se a gente for levar em consideração os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, que são repúblicas muito pequenas, que têm uma presença de população de origem russa, que fala russo e que é etnicamente russa, e está realmente na fronteira com a Rússia, que fez parte do Império Russo, da União Soviética, por séculos, realmente é algo que faz mais sentido. Até porque, Gustavo, a gente tem que lembrar que a Rússia tem um pedaço do seu território no Mar Báltico, à beira do Mar Báltico, né? No caso é Kaliningrado, que é separado de Moscou por essas repúblicas. Então existe um interesse estratégico de Moscou de recuperar a união com esse pedaço da Rússia que está separado já há décadas. Então, para essas 3 repúblicas, eu acredito que o problema ele é um pouco mais sério. A gente, o medo faz um tanto de sentido. E, obviamente, para quem já foi dominado pela União Soviética, pela Rússia, durante tanto tempo, e em comparação ao tamanho da Lituânia, da Letônia e da Estônia em relação à Rússia, que são muito menores do que a Ucrânia, eu acredito que a Lituânia, por exemplo, tem 2 milhões, 3 milhões de habitantes. A Ucrânia é um país de mais de 30 milhões de habitantes, pelo menos antes da guerra era, né? Antes da imigração, era um país de 30 milhões de habitantes. Então, a capacidade que esses países têm para se defender de um ataque de Moscou é realmente muito reduzida. Até porque, para eles, ainda tem um ponto específico, que durante todos esses 20 anos que eles fazem parte da União Europeia e da OTAN, esses 3 países foram muito agressivos e, eu diria, até beligerantes em relação a Moscou. Sempre se colocaram como inimigos mesmo. E agora, vendo que o Ocidente, de certa forma, abandonou a Ucrânia, talvez haja um medo de agora nós somos as próximas vítimas, porque isso foi inflamado por eles durante 20, 30 anos. Então, realmente, eu acho que existem nuances nesse discurso de país para país. A Alemanha, de fato, não está ameaçada por Moscou. Hoje em dia, acredito que todo mundo sabe disso, e nem o resto da Europa Ocidental. Mas, para a parte da Europa Oriental, essa preocupação, esse medo faz sentido. Gabriel Borne, direto de Paris, já está morando há quanto tempo em Paris, Gabriel? Esse é meu 2º ano aqui, Gustavo. Segundo 2 anos já em Paris, sempre um prazer recebê-lo aqui para conversar sobre política, especialmente você aí direto da Europa, trazendo um pouco de perspectiva de um mundo distante daquilo que a gente vê. E seja sempre bem-vindo para voltar aqui conosco, ainda mais nesses tempos agora em que a Europa não vai sair dos noticiários, porque você tem Estados Unidos de um lado, tem Rússia do outro, e a Europa, como você muito bem disse, se sentindo humilhada por estar fora das conversas. Gustavo, queria te agradecer novamente pelo convite, estar mais uma vez aqui em O Liberal falando contigo, e queria me colocar à disposição para debater qualquer questão concernente à França ou à Europa de forma geral, que, como tu falaste, esse é um assunto que vai continuar repercutindo e que não vai ser resolvido agora, eu diria que nem nos próximos meses e talvez anos, né? Então vamos ver. E a você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Essa é mais uma conversa sobre política internacional que a gente sempre busca trazer aqui para informar você de tudo que está acontecendo no mundo, sempre com convidados muito especiais. Hoje a gente recebe aqui o Gabriel Borne. O Gabriel Borne está fazendo mestrado desculpa, eu esqueci o curso, Direito Econômico. Direito Econômico em Paris, uma das universidades mais prestigiadas do país, paraense, e é sempre um orgulho ter pessoas assim aqui conosco para conversar sobre o que acontece pelo mundo. Muito obrigado e até a próxima.